Olá pessoal, hoje nós damos continuidade à nossa disciplina de gestão de processos de negócio. Meu nome é Ricardo Neiva. Então, hoje nós vamos tratar das questões relacionadas às técnicas que são utilizadas para levantamento detalhado dos processos. Então, ou seja, levantar informações detalhadas sobre os processos é uma atividade importante para o mapeamento de processos do negócio. Para isso, as organizações dispõem de diversas técnicas de levantamento de informações, como, por exemplo, entrevistas, entrevistando as pessoas que são responsáveis ou que estão no dia a dia dos processos, reuniões, observação, justamente ou para validação daquilo que foi falado em uma determinada entrevista ou justamente para coletar mais informações, questionários, nós vamos comentar sobre os questionários, justamente um método utilizado quando você quer alcançar um grande número de pessoas, e a partir dali trabalhar com essas informações, tabulando-as e analisando-as, e análise de documentação, que seria o processo de pegar as documentações existentes e fazer uma análise com relação aos processos que estão naquela documentação. E dentre outras mais técnicas utilizadas com relação ao levantamento detalhado dos processos. Então, o propósito desse levantamento é obter material para analisar e rever atividades em busca da melhoria contínua dos processos organizacionais. Então, esse seria o objetivo principal, a melhoria contínua dos processos, que vai impactar diretamente na satisfação do cliente. O objetivo do levantamento de informações é conhecer os objetivos do processo, os indivíduos que os executam, os seus papéis e o seu prazo de duração, recursos materiais, sistemas utilizados, se existirem, resultados, produtos e serviços esperados e documentos associados a cada atividade ao longo do processo. Então vamos falar da primeira técnica elencada, que seria as entrevistas. A entrevista, segundo Vasquez e Simões, é uma técnica que envolve essencialmente a conversação com o entrevistador e o entrevistado, devendo ser previamente planejada e acontecer de forma sistemática, dirigida com método próprio. O entrevistador se prepara para a entrevista especificando todas as informações que precisa obter do entrevistado, quem deve ser abordado, onde e quando, ou seja, tratar as pessoas chaves dentro de um processo. A técnica é aplicada de forma que os assuntos sejam abordados de maneira lógica e que as informações obtidas possam ser registradas e armazenadas pelo entrevistador. Então é importante que todas as informações que foram passadas pelo entrevistado, elas sejam armazenadas, que elas sejam registradas. Qual seria o público-alvo das entrevistas? Os indivíduos entrevistados podem ser os clientes, não se trata só das pessoas que estão envolvidas dentro da organização com o processo, os fornecedores, os parceiros de negócio, os gestores do processo, a equipe que trabalha no processo, aqueles que fornecem as entradas do processo e quem recebe o produto de saída do processo, ou seja, de forma geral, um candidato à entrevista é todo aquele indivíduo que é parte interessada no processo. Então, qualquer parte interessada do processo, como nós estamos anteriormente, são potenciais pessoas, indivíduos a serem entrevistados. Quais seriam as perguntas interessantes a serem realizadas na entrevista? Seria, qual é o objetivo do processo analisado? Quais são os eventos que iniciam entradas ou os fatos que provocam o início do processo em análise? Então, quais seriam os fatores que iniciam um determinado processo? Quais são os produtos ou serviços gerados, as saídas pelo término desse processo e pelas atividades executadas? Então, qual que seria o produto final, aquilo que será entregue ao cliente com a utilização desse processo? Quais são
as integrações e interdependências de entradas, saídas, recursos humanos, recursos materiais, atividades e áreas envolvidas nesse processo. É importante elencar, né, esses atores, né, dentro de uma entrevista. E como se dá a comunicação interna e externa durante a execução desse processo, né? Então, o fator comunicação, né, que seria, vamos dizer assim, um plano de comunicação, como é que é realizada a comunicação interna e externa durante a execução desse processo. Isso é um fator determinante, né, para que um processo ele seja bem desenhado e ele seja bem executado e ele alcance, né, o seu objetivo, que seria justamente, né, a satisfação do cliente. E esse é um fator que pode impactar fortemente, né, um processo quanto da sua execução. Então, quais seriam os problemas que nós podemos identificar com a utilização das entrevistas? Relatar nas suas respostas características de um processo ideal, não o processo da forma como acontece na realidade. Isso seria um perigo, né, por parte do entrevistado, né? Então, seja, ele falar de um processo que seria o processo ideal, mas não do processo que está atualmente implantado em uma determinada organização. Apresentar as atividades desempenhadas por ele de forma mais complexa do que realmente são, ou seja, supervalorizar o seu trabalho, né, acreditando que ele levando, né, o entrevistador a acreditar, né, que tudo que ele faz tem um nível de complexidade muito grande, dificultará, né, no mapeamento, na modelagem de um determinado processo. Esquecer ou não priorizar fluxos que têm uma periodicidade mais longa, ou seja, que não se repetem em intervalos mais curtos, né? Muito comum, principalmente em processos que não estão documentados e que, às vezes, né, as atividades que compõem esse processo estão na mente das pessoas, no conhecimento das pessoas, esquecer dessas atividades mais longas, né, dessas intermitências mais longas, né? Esconder informações de maneira proposital, por quaisquer motivos. Então, às vezes, o entrevistado ele quer ocultar uma determinada fragilidade e ele não coloca, né, algumas informações que seriam pertinentes, seriam importantes, justamente porque aquela informação, né, traria, seria descoberta a partir dali uma fragilidade, um determinado problema não sanado pelo entrevistado. Quais seriam as condições de uma entrevista, né? As informações a serem obtidas precisam de interação e reflexão conjunta entre o entrevistador e o entrevistado. Ou seja, esse processo de entrevista é um processo de mão dupla, né? Tanto o entrevistador como o entrevistado precisa de uma interação. Os processos analisados não abrangem muitas áreas da organização, o que tornaria a entrevista inviável pela quantidade de pessoas que deveriam ser envolvidas. E quando é necessário obter informações somente da memória dos entrevistados, em razão do seu cotidiano de trabalho ou por falta de documentação. Um outro método, né, para análise dos processos seria a utilização dos questionários, que juntamente com a entrevista, o questionário é uma das técnicas mais comuns para o levantamento de informações. Ele consiste em elaborar uma série de questões formuladas previamente, que podem ser respondidas de forma presencial ou por meio eletrônico, e-mail, ou ainda enviadas em papel para a pessoa que vão respondê-la, né? Então, o meio eletrônico aí também pode ser formulários, né, através das diversas plataformas disponíveis, um sistema que também possa vir a ser desenvolvido justamente para atender, né, aos questionários que são desenvolvidos para os mais diversos fins. A confecção do questionário, conforme Vasquez e Simões, deve ser feita pelo questionador, utilizando uma linguagem simples, informal, direta e adaptada, àquele que vai responder ao questionário, para que possa ser compreendido com clareza. Então, o questionário ele tem que ser objetivo, né, claro, simples, justamente para que não venha a surgir dúvidas, né, porque quando uma determinada pessoa for responder um questionário, se surgir dúvidas, vai trazer morosidade ao processo, porque ele vai ficar com dúvida, ele vai ter que perguntar
a pessoa, né, que desenvolveu aquele determinado questionário, e isso, né, não seria interessante. Então, o questionário tem que ser o mais objetivo possível. Caso seja imprescindível, a identificação daqueles que forem responder ao questionário deverá haver, na mensagem que precede a listagem de questões, um pedido de autorização para utilizar as respostas do indivíduo pesquisado. Então, normalmente, em questionários, não se utiliza a identificação da pessoa que irá responder esse determinado questionário, justamente para evitar, né, que a pessoa se sinta ameaçada, né, em colocar as suas opiniões ou, às vezes, colocar respostas, né, que venha a prejudicar, né, a imagem da chefia direta ou a própria imagem dos colegas ou mesmo do próprio respondente. Então, o questionário pode conter questões diretas ou indiretas, fechadas ou abertas, objetivas ou subjetivas, desde que permitam que as informações sejam obtidas de forma clara. A aplicação da técnica do questionário permite que os dados contidos sejam consolidados e tabulados em categorias de informações, podendo conduzir a conclusões lógicas que, além de identificar o fluxo de atividades do processo, auxiliam na solução de problemas identificados. Quais são as situações em que se aplica-se questionários, né? Então, quando se há necessidade de obter informações de uma grande quantidade de pessoas envolvidas no processo analisado, as pessoas, né, as respostas obtidas precisam ser analisadas e expostas por meio de gráficos e diagramas, por isso precisam ser tabuladas. Quando mais pessoas forem selecionadas para responder ao questionário, melhor, e coletar informações de pessoas com visões e entendimento diferentes sobre o processo e as atividades envolvidas. Um outro processo, né, um outro método também utilizado para coleta de informações seria a observação pessoal. Na observação pessoal ou observação direta, né, porque normalmente vai ter uma pessoa que vai fazer uma análise, né, de uma pessoa em um determinado ambiente, né, então ela vai estar ali diretamente presente naquele ambiente. É uma técnica de levantamento de informações que consiste na verificação presencial de tudo, o que acontece quando as atividades do processo são executadas, incluindo o ambiente ao redor. Essa técnica consiste em um levantamento de informações de processos semelhante à entrevista. Ela é importante por proporcionar a documentação de detalhes do processo atual que, muitas vezes, são ignorados ou esquecidos pelos indivíduos quando participam de entrevistas ou respondem aos questionários. Então, quais seriam as condições da observação pessoal, né? É interessante conhecer o ambiente em que as atividades do processo são executadas, né? O fator importante justamente é ter conhecimento desse ambiente em que vai se acontecer a observação pessoal. É preciso verificar presencialmente um ou mais fluxos do processo. Então, seja, a observação pessoal, ela se encaixa quando eu tenho essa necessidade de presencialmente verificar, validar um ou mais fluxos daquele meu processo. É preciso verificar presencialmente como as pessoas envolvidas no processo se comportam e como se dá a relação de hierarquia durante o trabalho. E também, quando é preciso, validar informações obtidas por meio de outras técnicas de levantamento de informações, como a entrevista e o questionário, né? Então, ou seja, é um método validador, né, daqueles outros dois métodos, né, de levantamento de informações falados. Observação pessoal com relação aos participantes, né? Para selecionar um indivíduo para ser observado, é importante que ele represente um nível de desempenho mais característico entre os executores do processo de análise, ou seja, ele não deve pertencer ao nível mais alto de desempenho do grupo, nem ao mais baixo. Então, seja sempre um indivíduo que seja ali intermediário. Por ser uma técnica de levantamento que envolve uma amostra mais limitada de participantes, cada vez que é aplicada, pode ser que não resulte em uma escala muito grande de informações
de imediato, sendo necessário aplicar a técnica novamente e com outros indivíduos observados. O fato de o indivíduo observado executar atividades que pensa que o executor quer ver, não aquelas que ele normalmente executa no seu dia a dia, pode representar uma grande dificuldade, né? Então, seja, às vezes, a intenção da pessoa que está sendo observada é de mascarar algumas atividades, alguns fluxos que seria interessante que fosse observado pelo observador. Uma outra técnica, outro método de coleta de informações seria a análise de documentação, né? Entre as técnicas mais utilizadas, a análise documental estabelece a pesquisa, identificação e avaliação dos documentos da organização, com o objetivo de conhecer, esclarecer e ampliar o máximo possível de detalhes acerca dos processos mapeados. Além disso, a análise de documentos pode servir de complemento para as demais técnicas de levantamento de processos, uma vez que comprova ou amplia as informações obtidas, como, por exemplo, por meio de questionários, entrevistas e observações realizadas. E aí cabe, né, com relação à análise de documentação, a diferenciação entre o que é documento e o que é documentação. O documento significa qualquer meio, impresso ou digital, que serve de prova para a existência de um fato ou afirmação. É identificado por um nome e um número e contém informações de natureza e interesses da organização, como, por exemplo, uma norma, um manual ou um memorando de instrução operacional. Já a documentação refere-se a um conjunto ou agrupamento de documentos que contém informações a respeito de determinados processos ou atividades das organizações. Esse conjunto reúne informações tanto internas, como políticas e normas, como externas, como leis, portarias, resoluções e decretos, que auxiliam na comunicação, orientação ou tomada de decisão. Como que ocorre a coleta e análise de documentos, né? A coleta de documentos é um dos principais procedimentos dessa técnica. Para isso, a equipe de analistas responsáveis pelo levantamento deve verificar se cada processo conta com a documentação disponível e padronizada. Essa documentação é composta por quaisquer dos documentos acessíveis, como relatórios, manuais, procedimentos, ou arquivos específicos, que registrem detalhes sobre as regras de negócio do processo mapeado. Então, quais seriam os passos da coleta de documentos? Identificação e seleção das áreas envolvidas, identificação dos responsáveis pelo processo de cada área, porque, como já comentado, é importante que um processo tenha um dono, um responsável. Identificação de documentos relevantes aos processos de cada área e coleta dos documentos identificados. Avaliação da documentação coletada, como ela acontece, através da análise da padronização dos documentos coletados, verificação da vigência e validade dos documentos, que é fator importante, porque às vezes pode ocorrer de uma determinada norma, de uma determinada instrução normativa, ela já não está mais vigente, então ela não tem mais importância para que eu faça a análise documental daquele determinado documento. Então é importante que esse documento ele esteja vigente e válido. Comparação da documentação existente com a situação as-is dos processos, né, de como está, né, ou seja, uma documentação que me permite, né, verificar e validar de como estão os meus processos. Identificação de documentos desatualizados ou que refletem processos extintos. Então a estrutura dos documentos é essa apresentada aí, né? Nós temos política, logo abaixo das políticas nós temos as normas, abaixo das normas nós temos os procedimentos e abaixo dos procedimentos nós temos os manuais e instruções. Então qual que seria o significado de cada um, né, desses documentos ali citados? A política, né, de atribuição da alta direção das organizações define documentos que referenciam a adoção das melhores práticas, que contém as diretrizes
atendidas por toda a organização e que ajudam a direcioná-la para seus objetivos, com a política de qualidade. Já as normas especificam as regras que as áreas ou colaboradores devem atender e respeitar para cumprir as diretrizes da organização, contendo características desejáveis de produtos e serviços ou requisitos de qualidade e segurança, como no caso do uso de equipamentos de segurança pelos colaboradores que trabalham com máquinas de corte. Já os procedimentos definem como as atividades devem ser realizadas por meio de informações detalhadas sobre os passos necessários para a execução das tarefas, garantindo a padronização das atividades como uma instrução de encaixe de uma peça em um determinado mecanismo. E por fim, os manuais de instruções, que são produzidos para ensinar a operar equipamentos, utilizar sistemas informatizados ou montar produtos, entre outros, como um manual de operação de um sistema de computador que ensina um usuário a imprimir um relatório. A modelagem de processos, como que ocorre? Criar novos produtos, serviços e processos reais em um ambiente tão mutável é algo bastante desafiador e, em muitos casos, praticamente inviável. Devido aos custos envolvidos e ao alto risco de perdas substanciais pela qualidade de variáveis envolvidas, surge, assim, como estratégia, a modelagem caracterizada como uma representação total ou parcial de um elemento, conjunto ou sistema físico e real, que pode ser utilizada para descrever, testar ou predizer o comportamento do sistema físico em situações específicas. A modelagem seria o ato de criar tal representação, maquete, modelo eletrônico, equação ou algoritmo, modelos matemáticos, gráficos ou textuais, entre outros. E a gestão de processos? A gestão de processos, segundo Ferreira, define a gestão ou gerência de processos como o conjunto de ações temáticas baseadas em métodos, técnicas e ferramentas de análise, modelação e controle que permitem manter estável a rotina e implantar melhorias na qualidade dos processos. A gestão de processos corresponde, então, conforme Ferreira, ao esforço de estabelecer sistemas de trabalho submetidos a descrições, mensurações e controle das atividades em função do que foi planejado, ou seja, conforme o autor, monitorar os processos para manter a conformidade e os resultados pretendidos. Então, quais são as características do gerenciamento de processos? Estudo do trabalho, então processo de observação e levantamento de informações de um fenômeno com o objetivo de detalhar a sua lógica. Entendimento do trabalho, observar o fenômeno após o levantamento de informações obtidas do estudo do trabalho, com o objetivo de compreender suas particularidades e entender sua lógica. Otimização do trabalho, que é o procedimento contínuo de aperfeiçoamento sistêmico e sistemático da estrutura de trabalho, com base nos conhecimentos obtidos no entendimento do mesmo, e manutenção do trabalho, ou seja, manter o trabalho dentro dos padrões de eficácia e eficiência previstos, bem como a melhoria contínua. Quais são os requisitos, de um gerenciamento de processos? Clareza de missão e objetivos. 2. Identificação e definição dos processos críticos, relacionado aos fatores críticos de sucesso da organização e aos seus objetivos estratégicos. 3. Definição dos serviços e ou produtos que pretendem oferecer em função de um público determinado, cliente ou usuários. Disponibilidade dos recursos necessários para gerar os serviços ou produtos pretendidos. E capacidade para gerenciar o fluxo de informações e as atividades necessárias para garantir os resultados pretendidos e a satisfação dos clientes ou usuários, que é o objetivo principal quando se trabalha com um modelo de melhoria contínua de processos. Vantagens, Quais seriam as vantagens de se utilizar um processo de gerenciamento de processos? Um método de gerenciamento de processos, melhor dizendo.
inserir-se em um contexto de organização mais versáteis e dinâmicas. A organização se desenvolve além do seu desempenho básico, direciona esforços para resultados por meio da melhoria efetiva dos processos essenciais, mudança cultural, divisão por função para visão do todo, holística e integradora, facilita a gestão do conhecimento organizacional, permite a compreensão de como funciona a organização, revelando problemas, estrangulamento e ineficiência, redução de custo, retrabalho e problemas logísticos, por exemplo, e conflitos, aumenta a satisfação dos clientes ou usuários, né, cidadãos e colaboradores, e concentra o foco no que realmente interessa, facilita a gestão das competências e, por fim, proporciona flexibilidade organizacional, descentralização, organização em rede, alianças estratégicas entre organizações. Ok, pessoal? Muito obrigado. Aqui nós encerramos essa aula e qualquer dúvida ou qualquer lacuna, qualquer dúvida, vocês podem me procurar através do e-mail, através do fórum de dúvidas ou do chat. Muito obrigado.